Olá, logo mais no Jornal Nacional você vai ver que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, anunciou esta tarde que acolheu um pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Por isso nós começamos essa edição do Jornal Nacional indo direto até Brasília conversar com o repórter Júlio Mosquera. Boa noite, Júlio. Quais foram os argumentos do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para aceitar o pedido? Desculpe, Renata, interromper o jornal de vocês. Passaremos a matéria na íntegra, inclusive para ver a engasgada que o repórter deu nesse teatrinho todo, montado pelo Congresso Executivo e imprensa, no caso vocês. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse que autorizou a abertura do processo porque concordou com os argumentos de que é preciso iniciar uma investigação sobre irregularidades que estariam atacando sobre irregularidades, sobre os argumentos devem ser investigados irregularidades sobre 6 decretos publicados pelo governo neste ano de 2015, que aumentaram despesas sem autorização do governo. A argumentação para o ano de 2015, ele traz a edição de decretos sem números, no montante de 2,5 bilhões de reais, que foram editados em descumprimento à lei orçamentária, afrontando a Lei 1079 no seu artigo 10º, parágrafos 4º e 6º. Cunha disse que a decisão dele foi exclusivamente de natureza técnica. Então, o embasamento disso é única e exclusivamente de natureza técnica. Pelas redes sociais, o presidente Eduardo Cunha disse que tomou a decisão porque estava atendendo a um apelo das ruas. Como é que é? Atendendo ao pedido das ruas? Ele acabou de dizer que foi um parecer técnico. Então, o embasamento disso é única e exclusivamente de natureza técnica. Tomou a decisão porque estava atendendo a um apelo das ruas. Atendendo ao parecer das ruas? Rejeitei também o do Movimento Brasil Livre. O ano passado, o Congresso Nacional votou uma lei de responsabilidade fiscal para livrar o da Dilma da Reta de crime de responsabilidade, alterando lucro por prejuízo. Ou seja, vamos mudar as palavras e tudo fica ao normal. Eu recebi com indignação a decisão do senhor presidente da Câmara dos Deputados de processar pedido de impeachment. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. Os ministros do Tribunal de Contas da União disseram que o governo Dilma Rousseff escondeu do país o real estado das contas públicas. Por o TCU, o governo usou truques e manobras para tentar ocultar um rombo de 106 bilhões de reais, muito maior do que se estimava anteriormente. Não paira contra mim nenhuma suspeita de desvio de dinheiro público. Esse parecer do TCU, o próprio Cunha falou, não, vamos votar o ano que vem que a gente vota. Há 3 meses que esse Cunha não sai da Globo e da mídia, canalha, ladrão, vagabundo. Ficou para a semana que vem a decisão do Conselho de Ética da Câmara sobre o andamento do processo contra Eduardo Cunha. O motivo do adiamento, a sessão no Congresso sobre a meta fiscal. Dados até outubro, tem um déficit de 33 bilhões de reais. Ocorre que, pela lei orçamentária em vigor, o governo é obrigado a fazer neste ano um superávit de 55 bilhões. Então você veja, para sair de um déficit de 33 e fazer um superávit de 55, você tem que fazer uma economia de 88. O governo gasta por mês 99, como é que ele vai fazer uma economia de 88 faltando um mês aqui para acabar? E o caso é o seguinte, o governo vai descumprir de novo a lei orçamentária, vai descumprir a lei de responsabilidade fiscal, é crime que pode suscitar o pedido de impeachment. Aí respingou no filho do Lula, o Lava Jato, imediatamente o Lula sumiu da mídia e dia 25, bomba, o Delcídio entra em cena. Boa noite. Boa noite. A lama da corrupção produz um fato inédito na história da República. O Supremo Tribunal Federal manda pra cadeia um senador em exercício de mandato. O líder do governo, Delcídio do Amaral, do Partido dos Trabalhadores. O Supremo também manda prender um assessor de Delcídio e o ex-advogado de Cerveró. E o sócio do banco BTG Pactual, André Esteves, acusado de participar da tentativa de suborno. Só que sempre alguma coisa escapa, né? Aí foi parar lá no STF. Não, porque eu conversei com aquele Zavascki, que eu conversei com o Toffoli, que já está tudo acertado, nós vamos livrar a cara desse Cerveró, enfim, não sei o quê. A coisa começou a pipocar
E hoje, lá na Cartola, aquele mágico da Cartola, né? Ontem teve a votação na Comissão de Ética para ver se caça ou não. O governo acha também que fundamental para a sobrevivência da presidente Dilma é garantir a sobrevivência do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no cargo. E pela terceira vez seguida, em 3 semanas, o Conselho de Ética não conseguiu votar se o processo contra Cunha continua. Cunha acha que depende do PT. Confia que o PT ou não confia? 3 deputados petistas, José Geraldo, Valmir Pracidelli e Léo Brito. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, disse a Eduardo Cunha que os 3 iriam votar para livrá-lo da abertura de investigação pela cassação do mandato. O presidente do PT, Rui Falcão, disse que os 3 petistas votassem a favor da abertura de investigação contra Cunha. Pela lei orçamentária, o governo tinha que terminar um superávit com 58. Já estava com 33 negativo, né? Gastando 99 por mês. Aí sabe o que o Congresso fez? Nesta quarta-feira, em que o presidente da Câmara aceitou o pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, também teve outra decisão importante em Brasília. O Congresso aprovou o projeto que permite ao governo fechar o ano com as contas no vermelho. Como é que é? Uma nova meta fiscal, agora com déficit de quase 120 bilhões de reais. Perceberam? A presidente Dilma falou assim: o Congresso vai aprovar o meu crime. Vai dizer que não é crime mais. Deputados e senadores debateram o projeto que muda a meta fiscal do governo este ano. E agora, ao invés de poupar, o governo vai poder fechar o ano com as contas no vermelho, com um rombo que poderá chegar a 120 bilhões de reais. É esse mesmo Congresso que vai se reunir para fazer o impeachment da Dilma. Aprovou hoje, no mesmo dia da bomba do impeachment, a presidente Dilma pode terminar o ano com déficit, que nada acontece, que isso não é crime de responsabilidade. Por quê? Porque nós votamos uma lei e pronto. Pode ser um negativo de 100 e tantos bilhões. Isso aí é o de menos. A gente muda a lei e o crime deixa de acontecer. E agora eles vão querer fazer o impeachment com esse mesmo Congresso? Eu estou de olho. Eu não acredito em nada que saia na Globo, nada que venha do Executivo, nada que venha dessas instituições. E nada que essa imprensa tente nos passar. Eu, sinceramente, não acredito. E persisto na minha tese. Na tese do professor Dr. Antônio José Ribas Paiva e do professor Olavo. Temos que negar todas essas instituições, todas, porque ninguém mais confia nelas. É uma questão de opinião. Uma decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mexeu com o cenário político do país. No início da noite, ele anunciou que aceitou o pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff.